Sabe, o autor Pedro Demo joga na nossa cara uma ideia bem radical, que faz a gente questionar tudo. E se o jeito que a gente organiza escola, com todo o foco no ato de ensinar, e se essa for a verdadeira causa do fracasso escolar? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo na proposta dele de largar o que ele chama de mania do ensino para focar no que realmente importa, a aprendizagem de verdade. Para começar, vamos dar uma olhada no que o autor aponta como o grande paradoxo da sala de aula. Vamos direto ao ponto, sem rodeios. A pergunta que guia toda essa discussão é bem provocadora. Pensa comigo, e se o problema da escola for, na verdade, a própria aula? É, aquela estrutura que a gente conhece, né? Professor lá na frente, alunos sentadinhos ouvindo. E se for exatamente isso que impede a aprendizagem de acontecer de verdade? E para a gente conseguir visualizar quem sofre com isso, o Demo criou um termo muito forte: a vítima de aula. Pensa no estudante comum. O cardápio dele na escola, todo santo dia, se resume a assistir a aula, fazer prova e repetir conteúdo. É uma rotina que, vamos combinar, incentiva a passividade, né? E não a construção do conhecimento, que deveria ser o objetivo. Ok, mas será que isso é só uma teoria, uma ideia no ar? Ou será que existem dados concretos que mostram que esse modelo está falhando? É exatamente isso que a gente vai ver agora. A evidência do fracasso. Olha, se prepare porque o conceito que vem agora é meio chocante. É o que o autor chama de efeito desaprendizagem. A ideia é a seguinte: conforme o aluno vai avançando na escola, sabe, saindo dos anos iniciais e indo para o ensino médio, os índices de aprendizado adequado não só não melhoram, como eles despencam. É um paradoxo, né? A escola parece produzir o exato oposto do que ela deveria. Agora, olha que interessante essa tabela. Esses dados são de Sobral, lá no Ceará, simplesmente um dos municípios com melhor desempenho educacional do Brasil. Nos anos iniciais, os números são de país de primeiro mundo, coisa linda de ver. Mais de 95% de aprendizado adequado. Mas, olha só o que acontece quando eles chegam nos anos finais. A queda é brutal. Em matemática, cai para quase 55%. Ou seja, mesmo no melhor cenário que a gente tem, o sistema parece falhar. E quando a gente sai do melhor exemplo e olha para a média do Brasil todo, aí o quadro fica bem mais sombrio. Em 2015, só 7,3%, isso mesmo, 7,3% dos alunos do ensino médio tinham um aprendizado adequado em matemática. Isso quer dizer que, para mais de 90% dos jovens, a escola simplesmente não está entregando o básico nessa área. E essa linha do tempo aqui ilustra perfeitamente que isso não é um problema de agora. É uma tendência de queda constante ao longo de 20 anos. A gente saiu de um número que já era baixo, 11,6% em 95, para esses alarmantes 7,3% em 2015. Fica muito claro que esse modelo focado só na aula, na transmissão de conteúdo, está em crise. E há muito, muito tempo. Bom, se os dados mostram o tamanho do fracasso, qual seria a causa? Vamos então ao diagnóstico que o Demo propõe: a mania de ensinar. Aqui a gente consegue ver a raiz do problema de um jeito bem visual. De um lado, as atividades de ensino, que dominam completamente a escola. Dar aula, aplicar prova, pedir repetição, o foco está todo no que o professor faz. E do outro lado, as atividades de aprendizagem, que são bem mais raras. Pesquisa, autoria, pensamento crítico. Aqui, o foco está no que o aluno faz. A grande tese é essa: a escola é obcecada pelas atividades de ensino e acaba esquecendo das atividades de aprendizagem, que são as essenciais. E essa frase do Schwell, que é lá de 1986, resume tudo de um jeito brilhante. O ponto central é esse: a aprendizagem acontece na cabeça do estudante, a partir do que ele mesmo faz. E isso não diminui o professor, muito pelo contrário. Redefine o papel dele para algo muito mais importante. Ele deixa de ser um mero transmissor e passa a ser um arquiteto, um guia dessas atividades de aprendizagem. Ok, se o diagnóstico é essa mania de ensinar, então qual é o tratamento? Qual é o caminho para sair disso? Vamos avançar para ver a proposta de mudança. A solução, então, passaria por uma completa virada de chave, uma nova mentalidade. E ela se baseia em 3 pilares. Primeiro, o ponto de partida muda. O foco passa a ser o direito fundamental do aluno de aprender. Segundo, as atividades na escola precisam ser pensadas para o aluno ser o protagonista, para ele pesquisar, criar, ter autoria. E terceiro, como a gente já falou, o papel do professor se transforma. Ele sai de cena como expositor para entrar como um mediador estratégico da aprendizagem.
E a gente termina com essa pergunta, que fica ecoando, um convite para a gente refletir. Se a lei, e o bom senso também, dizem que aprender é o direito de todo estudante, por que a estrutura da escola, as políticas públicas, as nossas próprias cobranças, por que tudo continua preso num modelo que insiste só em ensinar, mesmo com todas as provas de que ele não funciona?